Olá, me chamo Luan Victor, sou aluno do Descomplica na página de Engenharia de Software e hoje vou apresentar para vocês o ProveIA, que é uma plataforma direcionada para provedores de internet. E por meio dela, o provedor tem acesso ao seu banco de dados de clientes, podendo gerenciar, tendo acesso a questões financeiras como fluxo de caixa, fluxo de estoque e também as conexões dos clientes, quando existe queda, quando retorna, e assim agilizando o atendimento com o cliente. E hoje não é segredo para ninguém que o número de usuários de internet só aumenta, assim crescendo o número de clientes dos provedores. E surge a necessidade de uma plataforma que os provedores possam gerenciar os seus clientes. E hoje o número de uma instalação na fibra ótica custa em torno de R$ 850, que é um número alto. E levando em consideração que os planos são de R$ 100 a R$ 150, o provedor leva de 8 a 9 meses para quitar uma única instalação de internet. Então, e considerando que um contrato é de um ano, então se o cliente cancelar após um ano, o provedor vai ter tido lucro de 4 a 5 meses somente. Então surge a necessidade de fidelizar esse cliente, pois quanto mais tempo o cliente passa na base do provedor, é melhor para ele, pois o provedor assim, após um ano de instalação, é só lucro para o provedor. E hoje o nosso público-alvo do pitch são provedores de internet, não importam a tecnologia, pode ser fibra ótica, via rádio, cabo TP, provedores que têm outros serviços como stream, câmera de segurança, todos esses podem ser atendidos pelo ProveIA. E o ProveIA é uma plataforma que visa aproximar o cliente do provedor. E é sugerido que, além dos dados básicos para fazer uma instalação, como nome completo, data de nascimento, telefone, seja solicitado ao cliente também profissão, de onde ele conhece a empresa, porque assim, se o cliente vem de uma rede social, a gente pode direcionar os investimentos de marketing para aquela rede social e assim aumentando o número de instalações. E também dentro da nossa plataforma a avaliação do instalador, que é quando o técnico vai fazer a instalação na casa do cliente, o cliente pode dar um feedback para o provedor falando se ele foi educado, se ele foi ágil, se ele colocou os equipamentos onde o cliente queria. Assim, o provedor tem esse feedback. E também a gente conta com a inteligência artificial na nossa plataforma, que ele monitora a rede como geral. Quando existe uma queda em um cliente específico, é enviada uma mensagem automática para aquele cliente após uma hora, perguntando se está tudo ok, se foi uma queda de internet ou de energia, se foi o próprio cliente que desligou os equipamentos, e assim agiliza o atendimento. E também na rede em geral, quando existe uma queda de internet numa área, é enviada uma mensagem para os colaboradores da empresa para eles verificarem e rapidamente fazer a manutenção naquele local. E também existe o registro de reclamações, que quando o cliente reclama uma ou duas vezes, é enviada uma mensagem automática para aquele cliente, perguntando se foi resolvido seu problema, se ele pode dar um feedback, como foi o atendimento, se o uso de internet está sendo ok. Então, isso aproxima o cliente do provedor e diminui os cancelamentos, pois o cliente insatisfeito, às vezes ele não manda nem mensagem mais para reclamar, ele já pede o cancelamento. E dentro da nossa plataforma também existe o controle financeiro e de estoque. Assim, o gestor e o dono do provedor podem ter acesso a planilhas de estoque e de parte financeira, tanto dos meses anteriores, como simular alguns investimentos futuros, assim melhorando os seus investimentos. E os planos dependem de número de clientes e também se o cliente solicitar o servidor local ou do ProveIA. Se ele solicitar o nosso servidor, que conta com infraestrutura mais robusta e com redundância, dando mais segurança para não deixar offline o seu site, então é um valor. Se ele conta com o servidor em loco de responsabilidade dele, é outro valor. Então, de 1 a 300 clientes, com o nosso servidor é R$ 150. Já com o servidor do cliente é R$ 130. É um valor irrisório, mínimo. Então, é muito mais compensatório para o cliente ficar com o nosso servidor, pois tem uma segurança garantida e uma infraestrutura maior. E aqui existem nossos contatos, redes sociais, nosso site, nosso telefone. Você pode entrar em contato para um orçamento ou também para tirar algumas dúvidas. E eu agradeço pela atenção e obrigado.